Vamos ao nosso exercício de pontuação. Eu pulei os exercícios de interpretação de texto apenas para focar nos de gramática. Bom, iniciando o assunto com pontuação, vírgula e vocativo. O vocativo é aquele que serve para chamar ou invocar alguém. Então, nós temos: encoça, coça na roça. O vocativo aparece em algumas ocorrências. Leia os trechos a seguir e sublinhe os vocativos. O primeiro trecho diz o seguinte: Dona Onça, eu vou fazer todo o trabalho sem me coçar nem um pouquinho. Tudo bem, seu coelho, mas se começar a coçar, já sabe, disse ela. Onçonildo, fique de olho nesse coelho. Se ele se coçar, já sabe. Então, aqui no primeiro trecho, eu tenho Dona Onça, né? No início da frase, dá essa ideia de que a Dona Onça está sendo chamada por outra pessoa. No segundo, a mesma situação. Tudo bem, seu coelho. Tá? Então, alguém está chamando, né? Nem que seja para dar um pequeno discurso, um pequeno diálogo antes. Onçonildo. Então, aqui também já inicia com alguém chamando o onçonildo. Tá? Então, esses aqui você iria sublinhar, que são os vocativos das frases. 7. O vocativo é o termo que serve para provocar alguém? Não, né? É como havia dito, chamar ou invocar alguém. 8. Que sinal de pontuação geralmente é utilizado para separar o vocativo do restante da frase? Bom, quando pensamos em uma pausa, porque vocês perceberam que quando eu falo a frase Dona Onça, eu vou fazer todo o trabalho. Após o Dona Onça, tem uma pequena pausa. Então, para que eu expresse essa pequena pausa em uma frase ou em um texto, eu utilizo a vírgula. 9. Leia as frases a seguir e pontue-as corretamente com vírgula para separar o vocativo. Então, eu tenho: Pai, quando vamos embora? Bom, aqui a vírgula, ela separa o restante, a palavra do restante da frase, porque assim é possível que eu possa chamar o pai, né? Agora, se houvesse um verbo aqui após o pai, o vocativo, eu não poderia separar. Então, o vocativo, ele nunca pode estar separado do verbo. Letra B. Estou com fome, mãe. Então, ó, eu não posso colocar a vírgula aqui. Estou com fome, mãe. Não posso. Ficaria esquisito, né? Então, além disso, eu tenho estou, tá? Que não deixa de ser um verbo. E o fome, tá? Então, eu não posso separar esses dois, até para que a frase não perca o sentido, tá? Então, eu tenho essas duas situações. A do verbo, que não pode estar separado do vocativo, e a frase perder o seu sentido. Letra C. Já falei, João, que você tem que levar o guarda-chuva. Então, já falei. Esse já ele está representando uma pessoa. E o João, ele está separado entre vírgulas, porque eu estou falando para uma outra pessoa. Então, nesse caso, eu posso utilizar a vírgula. Número de sílabas. Releia esse trecho do conto Coça Coça na Roça. A onça olhou meio desconfiada para o coelho, mas resolveu dar crédito ao pequeno animal. O coelho, todo bobo, começou o trabalho
roça daqui, corta o mato de lá e com seus dentinhos afiados limpou boa parte da roça. Letra A. Copie desse trecho palavras formadas por uma sílaba. O número de sílaba nós vamos saber pelas vezes que abrimos a boca, tá? Então, eu tenho aqui no trecho com uma sílaba. A, o, mas, dar, ao, e, lá, de, dá. Então, veja aqui todas essas sílabas que eu falei, que eu citei aqui, todas eu só abro a boca uma vez. Vamos às de 2 sílabas. As de 2 sílabas eu vou abrir a boca 2 vezes. Então, eu tenho onça, olhou, melhor, para, ela, todo, bobo, roça, daqui, corta, mato, limpo, parte. Então, vejam que aqui eu abri 2 vezes. 3 sílabas. Coelho, resolveu, crédito, pequeno, animal, começou, trabalho e dentinhos. Mais de 3 sílabas eu vou ter desconfiada e afiado. Então, fica essa dica para sabermos o número de sílabas. Número 12. Leia as palavras do quadro e organize-as de acordo com o número de sílabas. Então, aqui, esse exercício vai seguir o mesmo contexto do anterior, as mesmas dicas. Então, eu tenho como monossílabas as palavras que eu vou abrir a boca uma vez, dissílabas 2 vezes, terão 2 sílabas, trissílabas 3 vezes, terão 3 sílabas, e polissílabas terão 4 ou mais sílabas. Palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Aqui nós vamos ver a sílaba tônica. Vamos lá, a primeira questão. Leia as palavras do quadro e pinte a sílaba tônica de cada uma. Vamos lá. Pardal, pardal. Nessa parte de sílaba tônica, eu dou como dica colocar a mãozinha no pescoço, aqui próximo das nossas cordas, né, onde ficam nossas cordas vocais, e sentir a pulsação conforme você fala, porque na parte mais forte será essa sílaba tônica. Então, eu tenho aqui pardal, árvore, quintal, pássaro, nariz, ferramenta, público. Outra dica também é verificar a acentuação das palavras. Então, as palavras acentuadas já indicam qual sílaba tônica é. Então, no exercício aqui embaixo, ele pede para você organizar as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. As oxítonas, nós temos como sílaba tônica a última sílaba. Nas paroxítonas, nós temos a penúltima sílaba. E nas proparoxítonas, nós temos a antepenúltima sílaba. Assinale X na alternativa em que as palavras são classificadas na seguinte ordem: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Eu tenho, olha só, elefante. Elefante você já descarta porque a sílaba é a do meio, né? Ela é paroxítona.
Então, já descarta. Tabu. Tabu. Eu tenho a última sílaba tônica, confere. Felicidade. Aqui eu tenho a penúltima sílaba. Então, confere com paroxítona. E ângulo é a antepenúltima, confere com proparoxítona. Então, é aqui a alternativa que tem tabu, felicidade e ângulo. Leia as palavras dos quadros e assinale X na resposta certa. Eu tenho vírus, cavalo, menina, soldado, perdido, falido, minguante, espionagem e alegria. Bom, não identificamos nenhuma oxítona e nenhuma proparoxítona. Logo, todas as palavras são paroxítonas, todas têm a sílaba tônica na penúltima sílaba. Tempo verbal: passado, presente e futuro. Leia as frases a seguir. Os vídeos começam, reparem na palavra em negrito, os vídeos começam com crianças empolgadas diante de uma caixa de presente. Então, começam, está falando do passado? Não. Está falando do futuro? Também não. Então, está falando do presente. A denúncia da ONG foi acatada. Foi. Está se referindo ao passado, né? Ou também chamamos ele de pretérito. 3. As crianças deixarão de ganhar presentes. Aqui, deixarão. Dá uma ideia de algo que ainda vai acontecer. Então, aqui nós estamos falando de futuro. No exercício de baixo, ele pede para ligarmos de acordo com o tempo verbal de cada frase. Então, frase 1, presente. Frase 2, pretérito. Frase 3, futuro.